E a gente vai percebendo como a humanidade já responde, em alguma medida, a essas energias aquarianas. Então, por um lado, traz um pouco de otimismo para a gente, porque a gente reconhece que essas energias aquarianas estão já circulando com potência entre nós, mas a gente vai ver que a humanidade ainda responde, na maioria das vezes, de uma maneira um pouco mais rudimentar ou pouco desenvolvida. Tudo bem também, porque é o nosso processo, e a gente faz parte da humanidade, então a gente também responde muitas vezes assim. E o nosso, então, esforço, a nossa vontade é tentar, como parte dessa humanidade, responder aos aspectos que são, de fato, mais espirituais, mais inclusivos do signo de Aquário. A gente vai ver que Aquário tem muito disso, né? De inclusividade, de interdependência, de circulação. Mas eu não vou dar mais spoilers, né? A gente vai perder aqui a nossa... Vou resumir tudo aqui. Acho que eu vou passando aqui. Então, para começar, eu peguei essa frase do livro Astrologia Esotérica, que o tibetano diz assim: Aquário é a luz que sempre brilha na escuridão. Ele limpa com seus raios curativos o que deve ser purificado, até que a escuridão desapareça. Então, a gente está falando aqui, nessa pequena frase, a gente tem algumas coisas muito importantes. Então, a gente tem uma qualidade luz presente nessa frase, no signo de Aquário. A luz brilha e ilumina a escuridão. Limpa com seus raios curativos. Então, limpa e cura o que deve ser purificado. Então, também limpa, cura, purifica até que a escuridão desapareça. Como que a gente pode relacionar isso com o nosso momento pessoal, civilizatório, planetário? É uma grande oportunidade a gente se conectar com essa energia aquariana para promover dentro de nós também uma lucificação, uma iluminação dos nossos aspectos, que ainda precisam ser desenvolvidos. E todos têm. Então, dentro deste mês de Aquário, a gente está entrando aí na mesiologia, a gente entra amanhã, especificamente, a gente tem essa oportunidade de, ao se conectar com a qualidade espiritual de Aquário, tem aqui a promessa do mestre, a gente se purificar, se iluminar e iluminar a nossa escuridão. E o mesmo com a nossa irmã humanidade, dentro dos grupos aos quais a gente pertence, como o nosso grupo nacional. Não podemos esquecer. A gente sempre olha para a humanidade, mas a gente não precisa olhar para a nossa nação. E a nossa nação é dito que é uma nação com alma leonina. Isso é muito importante, porque Leão é o posto polar de Aquário. Então, sempre, a gente está entrando numa era aquariana, a sua contraparte vai falar algo também. Então, Leão vai falar algo. E aí, os aspectos negativos são sempre os que emergem primeiro. Então, aí é também uma oportunidade para a nossa nação, que com certeza essa luz sempre brilha. O que a luz faz? A luz revela. A gente tem, às vezes, uma ideia romantizada de que eu me iluminei, pronto, aí agora tudo está resolvido. Não é assim. A luz mostra para a gente justamente o que precisa ser iluminado. Ela conscientiza. Se esse lugar estiver apagado, a gente não vai ver ou uma luz fraca, a gente não vai ver nenhuma imperfeição. Põe uma luz melhor, põe um microscópio, aparece tudo. Então é isso que a luz faz. A luz revela os aspectos que precisam ser transformados, que precisam ser modificados. Então, em relação ao nosso país como uma alma leonina, isso também faz muito sentido. Em relação a nós como humanidade, passando por esse ciclo de peixes para aquário, faz muito sentido. É uma oportunidade realmente ímpar que a gente tem de contribuir com esse processo transitório. Se alguém tiver alguma dúvida, pode sempre me interromper, tá bom? Porque senão eu vou falando aqui, ó, para sempre. Por favor.
Obrigado. Então, vou desse lado aqui um pouco. Aí, eu coloquei nessa apresentação alguns temas que estão relacionados ao signo de Aquário. Tem vários, não pude colocar todos, porque senão a gente ia ficar aqui até muito estático. Mas tem alguns temas que realmente se relacionam com o Aquário. Então, é importante a gente entender, a gente refletir e a gente observar como a gente pode se conscientizar mais a respeito deles. Aqui tem os conhecedores, né? Então, fazendo um caminho, a gente viu no signo anterior, que foi Capricórnio, que é a subida até a montanha. Então, a gente falou um pouco do símbolo da cabra, né? Que vai subindo, que vai circundando. À medida que a gente sobe a montanha, a gente vai, através também da moderação, a gente vai se desapegando, a gente vai se desidentificando e a gente vai alcançando o cume de onde a gente tem uma visão mais abrangente. Sai da polaridade e sobe para a unidade. A montanha tem a ver com um triângulo. Com sair da unidade, da dualidade e ir para a unidade. Então, tem a ver também com o nosso centro-ágil. Aí, o que acontece, então? Lembrando que tudo tem uma sequência. Então, uma vez que a gente tem encontrado essa iluminação em Capricórnio, qual é o próximo passo? Lembra que o mantra espiritual dizia: perdido na luz eu estou, ou seja, o indivíduo está ali, envolto, não sabe mais quem é e quem não é em termos de luz, ele se iluminou. Mas a essa luz eu dou as costas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o iniciado em Capricórnio, ele se ilumina, mas ele não vai lá ficar no nirvana, né? Ele vira as costas dessa luz e, através da sua própria luz, ele ilumina o caminho daqueles que estão buscando também o desenvolvimento. Então, tem a ver com sacrifício, tem a ver com doação. E aí a gente vai ver que Aquário, isso é muito forte. Aquário é uma tradução que eu considero bem ruim para esse signo, para esse nome, né? Para esse símbolo. Eu considero o nome correto aguadeiro. Porque Aquário, a gente pensa que é um inferno com peixe e tudo mais, né? E Aquário tem a ver, essa energia espiritual tem a ver com aguadeiro, ou seja, com aquele que distribui água a quem tem sede. Esse é o verdadeiro símbolo de Aquário. Distribuir água a quem tem sede. O que é essa água? É a água da vida, é a circulação. A gente vai ver melhor. Leão é o coração, né? Unifica o poder para si. E Aquário, seu oposto circular, é a circulação. Se eu tenho um coração potente, mas eu não tenho uma boa circulação, não vai adiantar, né? Eu preciso fazer com que essa luz acumulada, desenvolvida, chegue a todos os pontos. Esse sistema circulatório é Aquário. Pode falar, Miguel. Além disso, como eu sou ele tem Você tem o que? Eu entendi isso. Ele tem um pouco a ver com essa super bem. A gente vai falar um pouquinho depois. Então, como se fossem dois rios, né? E aí, daí tem a ver com essa água. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas muito bem lembrado. Aí, então, o que acontece, né? Então, teve essa revelação em Capricórnio, mostrou uma luz, lembra que a luz revela, né? Então, trouxe essa revelação. Aí, o que acontece? Para limpar a escuridão, o aquariano sabe que alguma mudança tem que ocorrer. Mas, no nível da personalidade, em geral, essa mudança ocorre só horizontalmente. Então, o que é comum numa personalidade aquariana ou num indivíduo que tem um ascendente em aquário ainda não muito bem desenvolvido? Ou no indivíduo que tem a lua em aquário? Ou qualquer outro posicionamento importante. O que essa energia vai fazer com esse indivíduo ou com essa nação? Isso aqui não dá bom, eu vou ter que fazer alguma coisa. Parece um pouco Áries aqui, né? Áries tem um movimento para a ação. Mas o aquário é mais intelectual. O Áries quer fazer alguma coisa. Ele vai, né? E faz realmente alguma cagada. O aquário, no sol. O aquário, o que ele faz? Ele não faz desse modo igual ao ariano, mas ele, cognitivamente, intelectualmente, ele quer mudar. Isso aqui não está certo. E daí fica um pouco essa energia que a gente vai ver. Da rebeldia, um pouco presente, ele quer se voltar. Eu sou contra o sistema, né? E várias outras coisas. Mas por quê? Porque essa a gente vai ver lá nos planetas que regem Aquário
como que essa energia vem chegando até a gente, e aí como é que a gente vai responder? Se a gente não está tão desenvolvido, a gente vai responder com o que a gente tem, em termos do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental. Então, bateu? Opa, ele responde aqui. Se o indivíduo já está mais centrado, a energia vem, ele elabora e atua, né? E aí vai refinando com o passar do tempo. Então, só para a gente entender um pouco melhor que é o processo. A energia chega do ponto de vista espiritual e ela vai bater aqui. E aí, como é que a gente vai responder? Em geral, ainda mal. Por isso que é importante a gente entender, estudar, refletir, se conectar, meditar, para quando isso chegar, a gente falar, opa, eu posso, como grupo, dar um outro sentido para isso. Eu posso aproveitar um pouquinho que seja, mais conscientemente, essa qualidade que está vindo em abundância, principalmente agora na lua cheia, e então falar, um pouquinho, vamos aproveitar esse momento e vamos dar um encaminhamento para essa energia, para que ela possa causar um impacto positivo. Porque senão fica aqui no horizontal. E aí é uma mudança. Nem essa mudança. O que ela mudou de verdade? Às vezes muda só a forma, né? Não muda a essência. E daí não adianta. A gente perde a oportunidade. Então é importante a gente pensar. No mês aquariano, somos todos aquarianos. Com a energia de aquário influenciando, é importante parar. O que eu estou querendo mudar em mim? Né? Será que eu estou conseguindo mudar? Ou será que eu só estou aqui? Mudei, eu não estou mostrando isso aqui. Aí eu ponho essa cadeira aqui, eu vou pôr ela aqui. Mudou. Mudou. O que mudou de verdade? Não mudou o ambiente, não mudou a estrutura, não mudou nada, de fato. Só mudou uma série que é material. E a gente costuma fazer muito isso, né? A gente tem algumas limitações que estão chamadas do nosso nível superior, mas em geral a gente não tem ainda a habilidade desenvolvida para responder esse chamado. Então a gente responde meio que inconscientemente. Aí é o nosso trabalho, né? Procurar desenvolver consciência, tentar perceber esse chamado, e aí agora, espera um pouquinho. Talvez eu não consiga com perfeição, muito provavelmente não. Mas é paulatino o trabalho, é gradual. Eu vou me esforçando, eu vou conseguindo, eu vou testando, experimentando, e aí eu vou evoluindo. É assim que funciona a vida, né? Uma outra coisa também que é importante, né? O novo não é necessariamente melhor. A gente tem essa ideia, né? Tem uma novidade, deve ser melhor. Nem sempre, né? Nem sempre o novo eleva a consciência. Quando há uma falta de preocupação com o bem maior, os conhecedores aquarianos se tornam aquele tipo do sabichão, sabe tudo? Eu sei um pouco, gêmeos tem um pouco isso também, né? Eu sei um pouco de cada coisa, mas não sei muito de nada. Então fica um pouco... A gente é assim, né? Como pessoa. A gente quer saber muito, mas às vezes a gente só está acumulando conhecimento se não tem, de novo, essa construção. Lembra sempre da luz. O que o Cristo veio mostrar para a gente? Através desse símbolo. Que precisa haver uma conexão vertical para que haja uma correta distribuição horizontal. Esse é o símbolo da luz milenar. Né? Então, se a gente não faz essa subida, não vai entender. Vamos acumular conhecimento, mas o que isso vai promover de impacto em mim? O que isso vai promover de impacto no meu meio ambiente? O que isso vai promover de impacto no mundo? É importante pensar nisso, né? Aí, o que acontece? O indivíduo, todos nós, né? Eu coloquei aparelho para a gente conseguir se conectar melhor. Mas o que a gente faz, muitas vezes? A gente insiste arrogantemente para as pessoas aceitarem as nossas ideias e as nossas opiniões. Mesmo que o nosso nível de consciência ou dessa ideia não se eleve, ou até mesmo diminua. Né? Às vezes a gente quer mudar tanto uma coisa que está funcionando ali em 70%, você muda, funciona 30%. Quem saiu ganhando? Ninguém. Né? Então é importante a gente, onde a gente direcionar, o que eu quero mudar? Por que eu quero que as pessoas acreditem? Será que eu tenho realmente essa visão mais ampla? Será que o que eu estou enxergando vai realmente impactar o todo? Se sim, vamos falar nisso. Né? Vamos construir juntos, se não. Repensa, né? Humildade, que é sempre bom para a gente. Então, o que acontece? Uma outra coisa importante, pensar em termos de aquário, né? Uma outra característica de personalidade. Não significa que todo aquariano é assim, tá? Só características
pessoais para a gente entender o arquétipo, para daí a gente fazer a subida para entender o que a gente quer saber de fato, que é o aspecto espiritual, senão a gente vai cair nesse modelo aqui que só dá mais informação e não vai mudar nada a vida de ninguém. Né? Não é isso que a gente quer. Mas esse arquétipo aquariano inferior ou rudimentar, ele se baseia, nessa tendência sabedoria, se baseia na sua inaptidão social. O aquariano é um indivíduo, em termos, de novo, né, de personalidade, mas no mundo dele, das questões dele, né? Ele está trabalhando aí com suas ideias, está recebendo esse impulso para ter alguma coisa nova. E aí ele vai lidando com essas informações. E isso faz, muitas vezes, como ele seja visto como alguém que não tem muita habilidade social, como alguém mais isolado, como alguém mais na dele, no mundo dele. Querendo se encaixar, mas inseguro sobre como fazê-lo. Os aquarianos focados na personalidade não querem assumir, em geral, a responsabilidade pelas ideias que eles apresentam. Então, o que ele vai fazendo? Ele começa a ser essa energia dos anônimos da internet, sabe? Que vai soltando aqui, fomento uma ali, eu não dou minha cara, mas eu estou fazendo alguma ideia que eu quero circular. Não assumo isso, mas eu estou. E aí, isso é uma das coisas que eu estava falando. Isso tem muito hoje. Né? A gente olha para a internet, as pessoas não assim, ninguém assume nada. Destila o ódio, destila a sua raiva, seus comentários, ninguém assume. Então, foi ali um perfil, um robô, né? Então, isso é interessante a gente pensar que é uma representação já externa, material, de uma energia aquariana, porque isso não são só os aquarianos que fazem, né? A nossa civilização age assim, especialmente na internet. Então, isso é uma representação clara de que a energia aquariana está se expressando no grande grupo que é a humanidade, mas ainda está se expressando no aspecto negativo, ou pouco desenvolvido. Então, a gente precisa entender isso, reconhecer e falar, ops, né? Precisamos mudar isso na humanidade. Aí, então, o que acontece? O indivíduo acredita que a segurança está no anonimato. Por quê? Porque vai evitar ataque direto às suas ideias. Quando a gente, em geral, quando alguém ataca o que a gente acredita ou não concorda, a gente acha que a pessoa está brigando com a gente. Né? É como se a gente se ofendesse pelo outro, porque o outro não concorda com a maneira como a gente pensa. Olha que absurdo, né? A gente faz com o pessoal e aí a pessoa não está concordando com essa ideia, ela tem todo o direito do mundo. Mas a gente acha que a pessoa não gosta da gente, não está concordando com a gente. É um aspecto, com certeza, rudimentar. Aí, o que acontece? Esses indivíduos procuram encontrar pessoas que pensem como eles e que possam capacitar suas novas ideias, ganhando impulso, corpo e influência. Então, pode passar, tá? Eu só queria trazer isso para a gente perceber como isso acontece no mundo. Né? E óbvio que não são só pessoas aquarianas, mas é uma característica dessa energia de trabalho. Quando ela entra, se irradia e aí a gente responde a ela. Todos nós, né, em alguma medida. Então, o que acontece? Olha outra coisa também que é bem importante acontecendo. À medida que esses conhecedores, essas pessoas vão encontrando seus pares, elas formam grupos que fortalecem a ideia. Olha a história real no nosso momento nacional e planetário, né? Querendo parecer melhores do que está acontecendo, né? Então, é como se eu tivesse informações especiais. Só eu tenho informação privilegiada. Vocês não sabem de nada. Só eu sei, só o meu grupo sabe. Triste, né? Esse momento que a gente vive. Então, o que acontece? Em geral, esses indivíduos seguem figuras anônimas ou ocultas que os fazem acreditar que eles estão a par de acontecimentos novos ou secretos que os outros não possuem. É como se não fossem mais apenas pessoas comuns. Olha o glamour, olha a ilusão da superioridade. Gente, todo mundo com um pouco disso, viu? Tem que olhar. Suas vidas adquirem mais significado à medida que se tornam superiores a todos os outros, sem ter que passar pelo rigor ou disciplina mental, para realmente alcançar um nível de conhecimento real ou de excelência. Então, o que a gente vê isso? Estou falando isso porque está todo mundo vivendo isso, né, nesse nosso momento político. Mas, no que a gente entende como movimento espiritual, isso é muito presente. Muito.
né? As pessoas acham que elas recebem mensagens que são canalizações para ela ou para o grupo dela. Então, só a gente que está recebendo essa mensagem. Só eu tenho informações privilegiadas. Ou só a minha igreja vai ser salva no juízo final. Ou só o meu povo é o escolhido. E isso, gente, é antítese de Aquário. Antítese. Aquário é a circulação. Aquário é a inclusividade, a interdependência. Então, por um lado, é interessante a gente observar isso, perceber a energia aquariana se manifestando. Então, esse é um aspecto bom. A gente está mais. Vamos lá, né, galera? Vamos subir isso aqui, porque está ruim desse jeito, está feio, né? Então, vamos tentar elevar para a gente realmente enxergar outra face do que realmente é aquário. Não esse aspecto negativo, separatista, né? Onde eu me coloco assim nos outros. Onde eu tenho informação. Você não sabe. Não vou discutir com você. Você não sabe. Não é assim que faz, a gente não pode fazer. Hein? A gente está olhando isso, não podemos fazer assim. A luz está revelando aí as nossas tendências. Então, o que acontece? A gente fica nublado, né, por esse viés emocional e por um apego que diminui a nossa capacidade mental de imparcialmente examinar. Eu ouço umas pessoas, eu tenho certeza que vocês também, falam, não, gente, não é possível que essa pessoa está no juízo perfeito dela, acreditando nessas coisas, reproduzindo certo. Não é verdade? Eu fico impressionado um pouco às vezes, mas por quê? Eu também posso ser que eu tenha caído várias vezes nisso, viu? Por quê? Porque a gente fica nublado, a gente fica envolvido por esse glamour, por essa ilusão da gente achar que é outro superior, e a gente, na verdade, está nadando em uma ilusão muito séria. Né? E a gente está percebendo isso acontecer aqui nos nossos grupos, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, na nossa humanidade. Então, olha como é urgente a gente entender que isso é uma energia aquariana, uma resposta negativa, e a gente, então, trazer, principalmente nesse mês de aquário, principalmente nessa semana de aquário da lua cheia, trazer, ancorar como grupo, que a gente consegue individualmente, se achar que consegue, mentira. Mas como grupo a gente consegue. Tentar trazer um pouco de clareza dessa luz que sempre ilumina e ajudar a dissipar esse glamour que a gente está vivendo. E é bem sério, né? Então, o que acontece? As crenças, as agendas por trás dessas ideias que a gente adotou. Então, o glamour é um termo muito usado na linguagem esotérica para definir esse tipo de ilusão que causa distorção emocional. O que acontece? A emoção, ela tem como elemento comparativo a água, né? A gente faz essa associação enquanto símbolo, enquanto elemento. E quando você coloca um objeto na água, você enxerga aquele objeto em alguma medida. Só que você enxerga distorcido. É a mesma coisa, gente, quando a gente está colocando um viés emocional. Não é porque a gente viu ali no tempo. Tem um pouco algo de verdade que eu reconheço aquilo. Né? Faz sentido para mim. Só que como o nosso refinamento intelectual ainda não está desenvolvido, a gente muitas vezes se apega ao que a gente vê e não se aprofunda para tentar enxergar de fato o que está se apresentando. E, de novo, isso é muito comum nos meios espiritualistas. Lógico, não. A minha percepção, eu estou bem distante de tudo que eu estamos contar. Eu percebo que a gente tem esse véu da ilusão foi adensado, parece que ficou mais, como se fosse mais grosso, está mais denso. Mas eu acho que para criar uma confusão, eu tiro muitas pessoas da rota, do caminho, e aí as pessoas vão buscando uma informação muito rasa, sem se aprofundar, ninguém estuda, ninguém entende de uma maneira mais profunda o que está acontecendo. Aí nós estamos todo mundo na superfície, entrando num debate desnecessário. Você tem de amizade por coisas muito rasas, muito pequenas. E a humanidade mexe como um todo, né? A gente toca no nosso país, mas a gente Não, isso é. E em cada um de nós. Né? É super importante a gente parar mesmo, com clareza, com coragem, com humildade, e falar em que medida isso está acontecendo comigo? Em que medida eu também estou permitindo? E é porque, gente, se está no planeta, está em mim também, eu sou parte disso. E está, né? A gente vê que está.
E aí o tibetano fala que o que mais atrapalha as pessoas espiritualistas é a inércia mental. Porque tem boa vontade, tem amor no serviço, mas tem preguiça mental. Não quer estudar, acha que já sabe tudo. Eu conheço muita gente assim, porque eu participo de vários grupos, então eu observo essa característica. A pessoa acha que tem um bom coração de aquário. Então, só quer fazer o serviço também. Exatamente. Não quer Exatamente. estudar, Exatamente. nem meditar ou refletir sobre isso. E aí o que acontece? Fica nessa superficialidade. E é fácil que legal, gente. Quando a gente não aprofunda, por quê? Porque o nosso emocional reconhece, tem alguma coisa ali que ressoa em mim, que faz sentido para mim, claro que tem. Mas se eu não construo essa ponte, é o que a gente chama, os indianos chamam de antacarana, esse fio da consciência. Se eu não construo, eu fico na superficialidade. Mas eu sinto que é um período de grandes emboscadas. Não, com certeza. Com certeza. Mas é uma oportunidade, você viu? Lembra da primeira frase, né? Aquário é a luz que sempre brilha. Então, a gente está entrando nessa era aquariana, vai trazer ilusão. Mas a energia está aí para a gente. Importante lembrar isso. Né? A energia espiritual está presente e vai estar. Ela está disponível. Exatamente, sim. E a cada ano que passa, a gente está se aproximando mais dessa energia aquariana. Então, ela está cada vez. Sabe igual chuva? Que está juntando e uma hora vai se precipitar. É inevitável. Só que a gente precisa fazer esse esforço. Né? De novo, a nossa tendência mística é no tempo de Deus. É também, né? Mas isso não pode isentar a nossa vontade interna de ir até isso e trazer. Né? É o nosso movimento que tem que acontecer. Claro que a gente não conhece o ciclo, se tem ciclo, tem a hierarquia que governa o nosso planeta, tudo isso é verdade. Mas a gente não pode ficar numa atitude passiva e achar que os grandes seres vão resolver. Quem está encarnado, gente? Somos nós. Nós que temos que fazer. Nós não tem outra forma. Aí também uma outra característica do aquário é o rebelde, né? Por quê? Ó, eu estou colocando o conhecimento dessa forma para a gente entender a construção desses estereótipos e desses personagens, né? Então, por quê? O que acontece? Então, envolvido nesse glamour, numa visão estreita e uma personalidade arrogante, leva o aquariano a acreditar que a única maneira de implementar as mudanças e as novas formas que eles desejam ver manifestadas é se rebelar, é queimar a casa, taca fogo no parquinho aí. Embora os métodos revolucionários muitas vezes quebrem barreiras, outras, muitas vezes, eles aumentam a divisão e a polarização. Estava acontecendo isso? Mas nada. Aí a gente precisa lembrar, né? A verdadeira transformação não ocorre dessa forma. Isso aumenta a confusão. É o caminho mais fácil. É a linha de menor resistência. Então, é natural. O que a gente vai querer fazer? A gente vai querer fazer isso. É o que está ao meu alcance. É mais difícil sair dessa linha e tentar algo novo. Dá trabalho construir algo verdadeiramente novo. Então, o que a gente faz? Porque eu não sei lidar com isso que eu estou aqui. Então, eu dou vazão para a minha ação, que muitas vezes é precipitada. E aí tem essa confusão toda. Aí tem... O que faz? Em vez de aumentar a unidade, né? Aproveitar o conflito. O que é o quarto raio, né? Que é o raio do nosso país. É a harmonia através do conflito. É eu ter duas polaridades que são aparentemente opostas e encontrar um caminho de síntese. Então, o conflito, quando ele se apresenta, ele apresenta uma oportunidade para a unificação. A gente aproveita ou não. Então, no caso, não está tendo esse aproveitamento. Mas estamos aí, né? Não perdemos a esperança. Por quê? Porque, de novo, é uma energia aquariana presente. Então, o caos está aí. A gente tem a oportunidade desenhada, exposta, para dar o próximo passo. A gente precisa dar. Aí, o que acontece? A palavra-chave que define aquário no aspecto material é deixe o desejo pela forma governar.
Então, é o desejo pela forma, ou seja, não tem nada aqui, a cruz está na vertical. Eu quero mudar, eu desejo. Lembra que a gente fala muito das cruzes nesse estudo, né, astrológico. Aquário é da mesma cruz, que a gente chama de cruz fixa, de leão, obviamente, para ser o oposto polar, que tem a ver no nível material com autorrealização, com autoafirmação, mas também na mesma cruz de touro e escorpião, que é justamente o eixo do desejo. Então, aquário, embora seja um pouco mais do ar, né, a gente associa com uma coisa mais desapegada, está na mesma cruz. Esse desejo vai se mostrar de uma forma diferente. Não é aquele evidente do touro, que é um desejo material, né? Que todo mundo fala que o taurino só gosta de comer, de dinheiro, de conforto, né? E escorpião é um apego mais emocional, né? Ciúme, a posse, né? Então, mas aquário tem esse desejo só para um aspecto mais refinado, e não é tão evidente, mas é um desejo de fazer as coisas ao seu modo, tá? Assim como eu também, né? Então, o que acontece? Essa energia que bate aqui na gente. Quando a energia aquariana bate, a gente, enquanto humanidade, polarizado na personalidade, é assim que a gente responde, né? Com o desejo pela forma é o que manda. Então, eu quero mudar, mas eu quero mudar do meu jeito. Quero mudar do que eu acho que é o verdadeiro. E aí não tem de novo, né? A subida. Então, o que acontece? A forma domina o espírito ou a consciência, pois as pessoas não são inspiradas por essa abordagem espiritual, né? A desejar novas formas. Elas são forçadas. Então, percebe que a energia de aquário, no aspecto positivo ou desenvolvido, que é o que a gente quer, ela tem a ver com inspiração. Eu inspiro quem está ao meu redor, né? Então, isso é a luz de leão, né? No aspecto positivo, o leão é a luz da alma, o sol, o brilho, né? Através de mim, eu inspiro as outras pessoas. E aquário, então, vai fazer isso numa escala ainda mais ampla, quando desenvolvido. Mas aqui, no aspecto material, é a força. Então, aí não tem mudança de fato, não tem inspiração, não tem mudança de consciência. Quando eu emprego truculência, quando eu emprego autoridade, não tem mudança de verdade. A mudança ela tem que ser consciencial. Ela tem que vir através da inspiração. Então, como é que a gente pode melhorar a energia aquariana? Seja exemplo, né? Eu quero contribuir para a energia aquariana. Seja um exemplo de qualidades, de virtudes. Inspire quem está ao seu redor. Isso é uma manifestação aquariana alinhada com o que tem de espiritual. Agora, eu querer impor, eu querer que o outro acredite porque eu acho que é o correto. Isso é bem material, né? Não tem nada de novo. A humanidade faz isso desde sempre. Mas é interessante a gente pensar, eu coloquei essa palavra inspiração, que é uma palavra que também está em voga, né? A gente ouve, cara, nunca se falou tanto, né? Sobre ser inspirador, sobre inspirar pessoas. Então, isso também é uma coisa legal da energia aquariana. Então, está circulando também, não é só ruim, né? Tem muita coisa boa acontecendo. Então, a gente tem que se apegar a essas coisas. Então, o que a gente deve deixar de nutrir? O que provoca conflito, raiva, discórdia, rebeldia. O que a gente deve nutrir? O que provoca conexão. Aqui tem um anel, que a gente podia pensar que é Saturno, mas é um Urano. Quem que é Urano? É um regente exotérico, ou regente de personalidade de Aquário. Tá? Por isso que eu fiz essa imagem. Ele é conhecido na astrologia clássica como um planeta rebelde, igual o aquariano. Ele difere em muitos pontos dos outros planetas do nosso sistema solar. Mas, muitas vezes, a energia de Urano são implementadas de tal maneira que modos e tradições são quebrados, e novas tendências ou formas são impostas, muitas vezes potencialmente atrasando o progresso e retardando a evolução espiritual, se não formos cuidadosos. Então, sempre que tem um posicionamento de Urano em destaque no céu planetário, pode ter certeza que vai ter alguma ruptura, porque ele faz isso, ele rompe. Mas, de novo, né? Cabe a gente aqui, desse lado de cá, aproveitar essa ruptura para direcionar para algo que realmente tenha conexão. Porque se a gente só rompe por romper,
atrasa, porque aí vai ficar todo mundo perdido, não sei o que fazer com isso que tem novo. Aí qual que é a tendência? Depois de muito conflito, volta para o que estava. E nem sempre, desculpa, volta numa oitava mais elevada. Em geral, volta do jeito que estava. E aí, de novo, vai ter que acontecer um outro conflito para quebrar isso de novo, para daí acontecer uma volta na espiral. Então, sempre é importante lembrar, né? Onde tem aquário, tem energia de Urano. Onde tem, vai trazer ruptura. Né? A gente pensando que a gente está entrando numa era de aquário, vai haver ruptura de tudo que a gente tem enquanto sociedade, enquanto tradição, né? E é ruim? Não. Mas se não houver aí todo um suporte, um direcionamento, a tendência é romper e voltar. E ficar nesse ciclo até que, como humanidade, a gente consiga se conscientizar e elevar. Então, de novo, né? Romper por romper não faz sentido. Né? Tem que aproveitar o movimento, ele precisa vir, mas aproveitar para uma espiral mais elevada. Essa ruptura, ela vem em algumas ocasiões, pensando na zona de conforto de uma população, ou de um país, ou seja, o pessoal não está se soltando, não está fazendo nada, naquela zona de conforto, tem que vir uma ruptura, o pessoal acordar e fazer alguma coisa. Sim, sim. Muitas vezes é assim, né? E quando tem essa ruptura que é mais alinhada com o plano, aí então fechou, né? Porque aí vem e tem esse alinhamento. Então aquela civilização está pronta para dar um próximo passo, né? Muitas tradições, em vez de lamentarem, por exemplo, quando tinha um evento terremoto, uma coisa que destruía a civilização, muitas civilizações antigas acreditavam que aquele era um sinal que pronto, aquele ciclo deu o que tinha que dar, a gente está pronto para um novo. Então, quando tem esse alinhamento, é perfeito, né? Saiu, acabou, deu o que tinha que dar, provoca. É com a gente no nosso desenvolvimento espiritual. A gente, em geral, atinge um determinado platô, em algum momento vai ter que ter uma crise de novo, não importa se subir. Então, é super importante essa presença, mas é importante a gente não querer forçá-la, né? Quando ela está alinhada, representa uma oportunidade. Quando a gente quer forçar, muitas vezes aí vai representar um atraso. Paulinho, um comentário, coisa de gente antiga, tá? Mas a minha avó falava de peste negra, gripe espanhola, e minha avó morreu antes do Covid. Eram períodos que vieram para romper muitas coisas e trazer muita coisa nova, né? A nível de ciência e educação, etc. O mais difícil que fosse, houve muita mudança. Ela participou da parte da espanhola, ela contava muito isso. Mas foi muito difícil, né? Mas foram grandes mudanças. Se não repete o padrão, né? Eu acho que a Covid trouxe essa oportunidade. Acho que a gente tem aproveitado tanto. Mas ela trouxe oportunidades. Mas ela trouxe oportunidade, isso é inegável, né? Quanto da nossa estrutura teve que ser modificada, como a gente viu que a gente é capaz de coisas que a gente nunca imaginava. Daqui a pouco volta, se a gente não aproveita direito. Aí eu coloquei duas figuras bem interessantes, né? Aqui todo mundo conhece, que é o Noé, e aqui é o Deucalião, que é um mito similar da Grécia Antiga. Vou te passar também? Tá. Então, o que acontece, então? Vamos sair um pouco das trevas e ir em direção à luz agora, né? Só falando mal da humanidade, tipo um pau. Os aquarianos querem ir embora. Os aquarianos estão embora. Sabe que eu te amo. A chegada do novo... Ascendente escorpião. Igual da tarde. A chegada do novo pode ser tanto construtiva quanto destrutiva. O aquariano, o aguadeiro, que guarda as águas da vida em seu jarro, pode derramar em benefício ou detrimento de quem as recebe. No hemisfério norte, as águas muitas vezes caem durante o mês de aquário. Aqui também, né? Não para de chover. Seja como neve ou chuva. Mitologicamente, as águas que o aquário mantinha em seu pote eram representadas pelos numerosos rios. Olha o símbolo. Como se fossem dois rios. E especialmente esse símbolo fazia relação a esses dois rios aqui, o rio Tigre e o rio Eufrates.
que eram rios importantes dos antigos babilônios e caldeus. Os sobreviventes das águas desenfreadas também foram celebrados. Então, de novo, né, esse cataclisma como um processo de mudança. A gente não tem nada por acaso nesses mitos antigos. Todos eles têm um símbolo que a gente pode aproveitar. Né? Então, por que tinha o Noé? Tem a ver com essa destruição aquariana, tem a ver com construir o novo. Né? Muita gente fala que Noé foi um Manu, que é um cargo dentro da hierarquia planetária, que tem a ver com os novos rumos que cada raça tem em termos de desenvolvimento. Então, esgotou aquilo, tem algum cataclismo, vamos começar uma coisa nova. E na Grécia, Aquário foi identificado como Deucalião, que era filho do Prometeu. Lembra aquele Prometeu? Que foi aquele que trouxe a luz do fogo para a Terra, e aí Zeus, né, falou, você vai ensinar a humanidade? Então, eu vou fazer a caixa de Pandora. A gente falou já disso em outros mitos, né? Então, o Deucalião era filho desse Prometeu, também bem simbólico, né? Esse fogo representa a mente, ou, como diz na doutrina secreta, o Manasaputra, ou o que somos todos nós, filhos da mente, essa mente superior. Então, esse Deucalião era um filho, um representante dessa mente superior. Então, por isso que ele foi um daqueles que trouxe um novo modelo, um novo destino para a humanidade. Claro que era para aquela parcela que ele representava, mas se a gente puder analisar como um todo, a gente vai ver que ele teve um papel de trazer uma reconstrução ou uma reorientação, que é o que a gente busca aqui. Então, Noé fez a mesma coisa com sua esposa na tradição judaico-cristã e o Deucalião. Deucalião significa premeditação, ou seja, ele já sabia o que ia acontecer, por isso que ele, igual Noé, colocou todo mundo numa árvore. Né? E Pirra, que significa reflexão tardia, olha que a polaridade de novo. Um pré-meditado e o outro reflexão tardia. Dois polos que representam o mesmo eixo. Né? Foram então encarregados de repovoar o mundo, quando as águas do dilúvio baixarem e eles puderam descer com o seu barco. Saber controlar as águas torna-se essencial em Aquário. Lembra que a gente falou do fluxo circulatório? Lembra que Aquário significa o aguadeiro? Então, a gente, enquanto em humanidade encarnada, preparando essa era de Aquário, é nosso dever lidar com as nossas águas. Quem são as nossas águas? Principalmente as nossas emoções. Então, essa é a nossa tarefa urgente. Né? Não haverá era de Aquário enquanto a humanidade for polarizada no emocional. Então, cabe a cada um de nós transferir a nossa ênfase do corpo emocional para o corpo mental. Mas eu não vou deixar de sentir. Não, mas, né? As emoções cabe sentir, ao intelecto cabe escolher, decidir, ponderar. Né? É importante saber que cada coisa tem o seu papel. Né? Só ia falar isso, né? Saber controlar as águas é essencial para que os novos insights e conhecimentos dados sejam conduzidos por valores espirituais, resultando em uma verdadeira expansão de consciência. Então, o que é isso? Né? É a gente aproveitar essa energia aquariana, mas não permitir que ela bata, resvale na gente e a gente reproduza a linha de menor resistência. É a gente se conectar para a gente acessar esse aquário aqui e precipitar essa chuva de conhecimento, de valores, de sabedoria, não responder aqui embaixo. Então, também um outro tema que se relaciona, né? Lembra que a gente falava um pouquinho, não vou ler tudo, senão também a gente não sei que horas são, né? Tá, porque senão eu também falo demais. 9h12. Vamos adiantar um pouco aqui, senão não dá tempo. Mas então, o que acontece? Né? A gente viu um aquariano que responde, às vezes com anonimato, às vezes com rebeldia. E o que o aquariano mais odeia na vida? Hierarquia. Porque ele quer um modelo novo. E, de fato, o modelo aquariano não é baseado na autoridade, né? No indivíduo impondo a autoridade. É baseado em livre circulação. Lembra que aquário é interdependência? A figura do chefe, né? Dessa figura de autoridade, ela não combina mesmo com o aquário. Mas também, de novo, né? A gente precisa respeitar a hierarquia, mas respeitar não pela autoridade, mas respeitar
por aquilo que foi construído, né? A gente fala muito isso na constelação, né, Minas? De respeitar, é importante respeitar a hierarquia, por uma série de razões. Então, aqui é um outro tema que fica um pouco do lado nessa coisa aquariana, né? Os aquarianos que são dominados por um profundo desejo de igualdade são propensos a se livrar das hierarquias. Nos apegamos a falsas evidências que queremos acreditar e resultado que é totalmente... e aí, o que acontece? Se a gente não hierarquiza algumas coisas, aqueles que são totalmente ignorantes recebem o mesmo poder que aqueles que são verdadeiramente sábios. E aí a confusão está instaurada. Então, um modelo autoritário não cabe mais, a gente sabe. Mas, ao mesmo tempo, é importante respeitar valores, respeitar aqueles que vieram antes de nós, aqueles que trouxeram ensinamentos antes de nós. Então, é importante valorizar a construção da sabedoria. Então, a gente fala de respeitar, não de obedecer. É respeitar aquilo que ela traz alguma coisa, e não simplesmente obedecer. E é importante a gente, né, entender que as coisas, elas obedecem princípios. Então, aqueles que vieram antes de nós devem ser muito respeitados, porque abriram o caminho para que a gente pudesse estar aqui. Então, é um olhar respeitoso e de gratidão. Eu não posso simplesmente romper com isso e querer fazer algo novo. Eu preciso da estrutura antiga. É um ensinamento esotérico típico. Se a gente não pegar o que tem hoje e construir a partir disso, vão ser dois trabalhos. Eu vou ter que destruir o que está aqui, começar do zero, não vai ter resposta, porque o que é muito novo, se não tem algum elemento aqui, não responde, e vai demorar muito mais para eu alcançar aquele objetivo que eu almejo. Então, precisamos sim de mudanças, precisamos sim de evolução, mas é importante que seja um processo, né? Degrau por degrau, de construção, e respeito ao que passou, né? Aí, desculpa, só uma outra coisa importante, porque é um tema que tem muito a ver com aquário, é a liberdade. E às vezes é uma liberdade, de novo, de rebeldia, né? Uma liberdade que você é livre, né? Mas do que você está se libertando, né? E é um livre sem propósito, pode já. É um ser livre sem propósito. E aí, ser livre sem propósito não faz sentido. A liberdade ela é alcançada através do ritmo, através da ordem, através da disciplina, através disso tudo a gente tem fluxo. O fluxo é o que é livre, né? De novo, aquário é fluxo. Aquário é liberdade, mas é uma liberdade que foi conquistada a partir da ordem, da disciplina, do ritmo. Por isso que a gente fala, o sétimo raio que rege a área de aquário é o raio do ritual. Quase ninguém entende, acha que tem que fazer o ritual lá, igual fazia na maçonaria. E aí se perde de novo. O que domina? A forma. Eu tenho que fazer, o esquadro tem que estar aqui, o compasso aqui, mas a cor tem que ser essa, o chão tem que fazer do lado. Forma, gente. O ritual está em ter ritmo, em ter ordem. Aí sim eu tenho fluxo. Aí sim eu tenho liberdade. Tá? Aqui eu coloquei essa imagem do Hércules, porque o trabalho que é associado ao signo de Aquário, Hércules tinha que limpar um estábulo enorme que nunca tinha sido limpo. Havia anos de dejetos, de excremento daquele gado numeroso, né? Então ele fala, meu Deus, como é que eu faço isso daqui? Aí ele para, medita. Então, olha só, né? A gente está no 11º signo. Então, ele construiu desde Ares, aquelas éguas rebeldes, aquela mente que não se controla, ele foi construindo todo um processo de desenvolvimento que aqui ele só falou, para, respira, medita. Meditou, veio o insight, veio a intuição, aí ele falou, eu vou mudar o fluxo dos fios. De novo, o símbolo de aquário aqui presente. Dos 2 fios. Aqui no mito são 2 fios também. Ele muda o curso dos 2 rios, e aí os rios que fazem a limpeza do estábulo. E aí toda aquela quantidade enorme de excremento se dilui. Porque o rio, o que ele faz? Ele tem um fluxo contínuo. A água do rio nunca para. Ela está sempre em movimento. Então, o que acontece? O estábulo
somos todos nós. O gado, o estábulo é o nosso planeta, né? O gado somos todos nós. Os excrementos são todos os nossos formas de pensamento, os nossos medos, as nossas angústias, né? A nossa autoafirmação, o nosso anseio por liberdade. Tudo isso que a gente vem construindo enquanto humanidade, desde a nossa história, tudo isso está parado na nossa psicosfera e exerce uma grande influência nociva para cada um de nós individualmente, porque a gente tem que lidar com tudo que karmicamente a gente construiu nas nossas encarnações prévias. Então, isso está aqui, eu tenho que lidar com isso, não tem jeito, o karma está presente. E o mesmo acontece com o nosso grupo nacional, isso acontece com o nosso grupo enquanto humanidade. Então, o que o verdadeiro aquariano faz? Ele usa o fluxo do amor para transformar não só a sua aura, mas para transformar a psicoesfera da humanidade. Então, quando a gente se reúne nos momentos de você, como grupo, que é uma formação aquariana, e a gente consegue olhar para o alto, se conectar com essa grande quantidade de energia disponível, a gente está atuando de forma aquariana. A gente está contribuindo para trazer uma perspectiva diferente, para limpar essa psicoesfera que a gente mesmo construiu ao longo do tempo. Então, servir, por isso que servir é o tema de Aquário também, né? Porque mudar a realidade através do serviço amoroso é um tema verdadeiramente aquariano, aqui num aspecto mais elevado. Pode passar, que eu já falei. Aqui, então, olha que legal, né? A energia de Aquário traz informação. Lembra que a gente viu um aspecto negativo? Eu quero novo, agora vamos ver um aspecto positivo. Né? No nível da água, da alma, os aquarianos sabem como otimizar os métodos de tentativa e erro utilizados pela personalidade aquariana na resolução dos seus problemas. Aquário, lembra que eu falei? Traz quinto raio. O que a ciência faz? O método científico, experimentação. Né? Experimentação, erro, acerto. Então, o aquariano, todos nós, né? Passando pelo nosso processo de desenvolvimento, a gente sabe o que funciona para a gente. Então, aí a gente começa a utilizar isso numa escala maior. Né? No nível da alma, os aquarianos não acessam apenas o intelecto, mas constroem a ponte para a intuição, ajudando através de soluções únicas que trazem luz à escuridão e abrem a mente aos senos de consciência que trazem cura. E então, as águas da vida podem fluir livremente. Esse é o nosso papel. No mês de Aquário, na semana de Aquário, da lua cheia, principalmente, o nosso papel é desenvolver-nos cognitivamente, intelectualmente, mas não só, né? Construir essa ponte através da meditação grupal, construir essa ponte, esse antacarana, para então criar um canal através do qual as energias verdadeiramente espirituais, verdadeiramente conscientes, possam afluir aqui à humanidade e inspirar os líderes no âmbito da política, inspirar os líderes no âmbito da educação, da economia, da religião, da ciência, das organizações, da psicologia, da cultura em geral. Então, esse é o nosso papel. Como verdadeiramente aquarianos que estamos nos tornando, é aproveitarmos esses grandes ciclos planetários e unirmos os nossos ciclos individuais a esses ciclos planetários. Aí, no nível da alma, o mantra é: água da vida eu sou, vertida aos homens que têm sede. Então, saiu daquele indivíduo que queria impor para os outros, agora não, eu sou a água da vida, essa energia circula em mim. Então, eu posso modificar o ambiente onde eu estou. O tibetano diz muito isso num trecho, que até estudei com um grupo ontem, antes de ontem, hoje é sexta, né? Antes de ontem, que a gente falava sobre o indivíduo que trabalha verdadeiramente com a luz, que trabalha em alguma medida com a alma, através do seu poder de pensamento, de concentração, ele consegue mudar o ambiente ao redor. Então, se a gente conseguir trabalhar com essa energia aquariana, a gente vai ser esse ponto de luz, esse ponto de água para quem tem sede ao nosso redor. Aí eu coloquei uma tempestade, só para a gente não para aqui no Brasil. Mas falar um pouquinho, então, já citei, né, que Aquário faz parte da cruz fixa, junto com Leão, Escorpião e Touro, e Aquário é um signo de elemento ar, assim como
Gêmeos e assim como Libra. De onde vem essa água da vida que a gente falou? Né? A água da vida eu sou. Da onde que ela vem? Né? Ironicamente, vem do ar fixo. O que seria esse ar fixo? Né? Que é essa cruz fixa e elemento ar. Né? Brinquei um pouco aqui. Mas o ar fixo se manifesta nas nuvens, que são feitas de ar condensado, que dão aumento à umidade. Na quantidade certa, essas nuvens criam vida, trazendo chuva e neve no hemisfério norte. Né? Aqui para a gente não... Mas se essa água da vida está desequilibrada, o que vai acontecer? Vai cair árvore, vai inundar, igual está acontecendo aqui na gente. Furacão, tornado, eventos naturais que causam destruição no nosso mundo. Então, de novo, né? Não precisa associar tudo, senão você fica fanático. É uma verdade. Mas se a gente for parar para analisar essa quantidade de chuva que está tendo violenta, é também característica dessa energia aquariana crescendo. Precisamos, de novo, mais um sinal para a gente. Para, reflete, como que a gente está lidando com essa energia? Significa que ela está vindo mais, de novo, sempre é positivo, né? Está vindo mais, está se manifestando, está se expressando. Mas como é que a gente está lidando com ela? Né? Será que a gente também não está respondendo? Assim, como estão as nossas emoções? Será que as nossas emoções estão contribuindo para a circulação da água da vida ou estão contribuindo para a destruição, morte, sofrimento, que é o que a gente tem visto bastante aqui? Né? Como evitamos muitas nuvens? Muitas ideias concorrentes que bloqueiam o sol ou a alma. Então, às vezes, a gente entra tanto nesse fluxo nosso de pensamento, né? A gente é super legal ser multitask, né? A gente faz um monte de coisa, isso é super ocupado, eu também caio nessas vezes. E aí, o que faz? Às vezes, esse excesso de atividade, se ele não é bem direcionado, eu obstruo a minha comunicação com o meu superior. Fico tão preso nos meus próprios pensamentos que eu não tenho acesso aí de novo. Eu estou sendo aquele aquariano e está fazendo um monte de coisa, sem nenhum significado, sem nenhum impacto verdadeiramente positivo na vida das outras pessoas. Então, é um tema importante. Quando a gente está em aquário, isso a gente viu no Sagitário também, lembra? Aquele monte de pássaros que obstruíam a luz do sol, e aí o Hércules teve que tirar, bater os símbolos, né? Para eles se dissiparem. Então, de novo, né? Aquário tem uma relação bem interessante com o Sagitário também. Como é que os novos arquétipos podem surgir limpando velhos modelos de pensamento para guiar os outros espiritualmente? Então, esse é o nosso papel, né? É criar esses novos arquétipos limpando os velhos antigos. Mas a gente não precisa ter uma ruptura radical. Né? A partir do que existe hoje, como eu construo? Quais são as pontes? O que eu vejo que é possível já, dentro do que está presente hoje, construir links com algo que realmente seja novo, que vai impactar de verdade a vida humana. Então, tem o signo de Água, passa também meio rápido, mas volta um pouquinho só, tá? Gêmeos, o que acontece? Né? O ar sempre representa a mente, né? Assim como o fogo, mas a mente é ainda mais abstrata. Gêmeos, o que conhecemos como a mente inferior é vista como aquela mente que negocia as necessidades e pensamentos individuais em oposição ou relação. Então, Gêmeos é regido por Mercúrio, lembra? E aí, o Gêmeos é esse pensamento. Tem esse, por que eu vou fazer isso? Né? Bem rapidinho, vai fazendo, vai conectando, então relaciona isso aqui, papapá, estou trazendo solução. Gêmeos é prático, embora seja meio do ar, mas é prático, né? Traz para o concreto um pouco. Libra não, Libra já é uma outra perspectiva, né? O que ele faz? Essa mente superior é convidada a participar. Então, Libra é um convite para acessar algo ainda mais elevado, nos permitindo acessar níveis intuitivos de consciência que trazem a nós uma perspectiva mais ampla a respeito dos nossos pensamentos e sentimentos, assim como dos outros. Então, Libra é um signo de relação. Libra é a balança, né? Então, eu tenho esse lado, mas eu também tenho esse. E aí, no nível material, a gente cai muito na indecisão, né? Porque eu tenho esse lado, mas eu não posso ignorar esse. Então, Libra faz um pouco isso, né? E aí, o que a gente tem? Estou falando de forma ampla, bem geral, tá, gente? Só para entender o elemento. Então, o que acontece em Aquário? Essa mente que estava exclusivamente concreta em Gêmeos, ela deu um passo a mais para a mente espiritual ou abstrata em Libra
E aí, em Aquário, é como se houvesse uma oportunidade de mergulhar nessa mente universal, nessa mente planetária. E aí, o que acontece? Aquário nos expande até o reino dos arquétipos, das ideias. E nesse período do ano, somos convidados a alinhar e cooperar a nossa mente com a mente universal. Ou seja, é um momento para o novo, né? É um momento para criar ideias novas. É um momento para a gente pensar em alternativas que a gente está vivendo. Só que, de novo, né? Se a gente responde materialmente, a gente quer quebrar tudo. Fazer um novo, impor. Percebe como isso também é uma resposta a algo mais elevado? Só que a gente tem a oportunidade, ao falar sobre isso, ao refletir sobre isso como grupo, a gente tem a oportunidade de mergulhar nessa mente universal e, então, através dessa ponte construída, a gente tentar captar em alguma medida o que pode ser novo que beneficie, qual ideia pode surgir para melhorar a política nacional e planetária, para melhorar as relações internacionais, porque política tem a ver com isso, no âmbito planetário, relações internacionais. Isso é política, né? Então, como que eu posso ter, como que podem afluir ideias sobre educação que possam incluir mais pessoas, que possam trazer novos métodos de aprendizagem? Como que podem afluir nesse período ideias para ter uma melhor economia, para circular melhor o dinheiro? Dinheiro aquariano também, dinheiro é fluxo. Por que dá um monte, poucos com muito e muitos quase sem nada? Então, esse fluxo aquariano não está pulando. Né? O dinheiro é uma manifestação de fluxo. Por que não está acontecendo? Então, é o momento do ano para a gente tentar acessar novas ideias a respeito de melhor distribuição de renda. Isso é aquário. Né? E aí, mesma coisa, no mundo artístico, no mundo científico, no mundo religioso, no mundo organizacional, é o momento do ano em que é oportunizado para isso. Tati. Aí eu falava um pouquinho dos raios, eu não sei se todo mundo está acostumado com essa linguagem, dos 7 raios. Quem não tiver, me pergunta depois, que a gente vai poder falar um pouco sobre isso agora, tá? Mas Aquário traz os raios 5 e 7. Lembra que eu falava principalmente do raio 5? Que é o raio da ciência, do conhecimento concreto? Né? As ideias inovadoras que Aquário está tentando nos trazer são ajudadas por essas duas qualidades de raios. O 5º raio da ciência leva o aquariano, no nível da alma, a mover e sobrepujar as distorções passadas emocionais. Então, quando a gente consegue acessar essa energia aquariana verdadeiramente espiritual, ela tem o viés de 5º raio, que vai me fazer olhar para tudo que aconteceu no passado. Então, eu tenho o passado como referência, e aí eu dou um passo. Né? Deixo para trás as distorções emocionais, as ideias fixas e rígidas do passado, para uma visão mais clara da realidade do momento presente. Lembra que nós falávamos que o aquariano quer romper? Né? Isso é energia inovadora. Mas o que acontece com o aquariano? Quando a gente acessa a energia aquariana no nível de alma, que é o que a gente está tendo a oportunidade agora de fazer, principalmente no final de semana, é construir essa ponte. Então, o 5º raio traz, lembra que ele é ciência concreta. Então, ele vai olhar para as coisas do jeito que elas se apresentam, sem fantasia, sem ilusão, nem esperança. É o que é, né? E aí, então, ele vai usar para isso, mas aí ele vai construir a ponte para o novo, a partir do que está apresentado. Então, esse é o verdadeiro desenvolvimento que a Aquário traz. Aí, então, aplicando os métodos científicos do raio, os glamours são evitados e uma ajuda real pode ser dada na elevação do conhecimento e da consciência de todos e de todo ao nosso redor. E aí, então, esse é o papel do 5º raio, basicamente falando, é isso. Já o papel do 7º, né? O 7º raio é o raio da ordem, né? A gente fala tanto, uma pessoa fala tanto da chama violeta, vai libertar seus pecados. Gente, desculpa, com todo respeito, não é assim que funciona a lei do karma. Mas é uma era de libertação, é uma era de ordem, é uma era de ritmo, é uma era que traz fluxo, né? Então, a divina ordem e lei que influencia Aquário procura fazer com que as inovações sejam práticas. 7º raio, ele é o último, né? E ele se relaciona muito com o primeiro. Então, o primeiro é o modelo ideal, é a vontade espiritual. Então, ele sofre todo um processo de exteriorização através do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,
O sétimo é expressar com perfeição aquela ideia abstrata inicial. Então, o sétimo raio tem a ver com detalhes, organização, né, tá? Com a gente fazer tudo funcionar direitinho de acordo com o plano inicial. Tá? Então, essa energia está presente em Aquário, no ponto de vista espiritual. Por que ela é tão importante nesse momento? Porque algo que seja prático e capaz de produzir uma visão confiável, de forma clara e previsível, trazendo resultados que todos vejam como benéficos. Porque senão, gente, a gente cai naquela coisa do místico de novo. Eu estou vendo o mundo ideal, eu estou vendo, porque eu tive algum insight, alguma experiência mística. Aí eu quero que todo mundo tenha também. Mas todo mundo passou pelo que eu passei? Se eu não tiver habilidade para trazer essa minha ideia aqui, de modo prático, né? Que seja claro, confiável, previsível, como é que eu vou conseguir magnetizar ou atrair alguém para a minha ideia? Só que a quem eu conseguir emocionalmente vibrar, né? Se a pessoa é muito magnética, ela consegue inspirar os outros através disso. Mas concorda que vai ser um número restrito? Se a pessoa tem isso, mas ela tem uma visão clara, ela expõe o plano de maneira clara, o passo a passo. Qualquer um que olhar aquilo vai falar, olha, deixa eu ver o que mais tem aí, né? Então, por isso que é tão importante, e para a gente, principalmente, que está no meio espiritualista, que está, gente, a gente precisa sair desse misticismo, né? Ah, a chama violeta vai transmutar tudo. Ai, gente, isso aí, cara, seria inexorável o desenvolvimento da consciência. E aí a gente cai no misticismo de peixes. O que a gente precisa agora é de concretude, de disciplina, de organização, de visão. Se a gente quer realmente que as pessoas enxerguem o mundo de uma forma diferente, a gente precisa enxergar. E a nossa expressão disso precisa ser cada vez melhor. Se responsabilizar, né? Senão é tudo na mão do externo. O que acontece? Ó, vou falar rapidinho, porque a gente já falou isso, né? Mas só para a gente entender de novo a energia aquariana, né? Quando ela está aqui na personalidade, o raio 5 e o raio 7 criam fascinação com o novo, inclinando a personalidade que se torna distraída pela multidão de ideias e informações. E isso existe muito hoje, como nunca existiu, né? No nível da alma, esse tipo de conhecimento superficial, que é aquilo que a gente falava, né? Se transforma numa tentativa de compreender o conhecimento essencial que vai trazer consciência e alegria, permitindo que o aquariano inspirado pela alma coloque a atenção primordial no desenvolvimento da consciência. Gente, isso é fundamental. A gente tem a capacidade de síntese hoje, com esse mundo de informações e estímulos que a gente tem. É muito fácil se perder. É muito fácil. Eu vou olhar no Instagram. Passou 3 horas. Quem nunca? Quem nunca? Tá no essencial? É muito fácil se distrair. Eu trabalho com educação. Cada vez mais chega a criança laudada para mim, com TDAH, com déficit de atenção, né? O que é isso, gente? É aquário. Eu fico feliz porque eu estou perdendo o aquário, mas ao mesmo tempo eu fico triste, né? Por quê? Porque é isso, é informação, isso é aquário. Esse monte de informação, esse monte de estímulo, esse monte de impressão. Ansiedade, está todo mundo ansioso, né? Por quê? Porque o ambiente oportuniza distração, ansiedade. Se a gente não parar e não tiver um centro, a gente cai nisso. E é a linha de menor resistência natural. Mas a gente quer ser o aquariano personalidade ou a gente quer ser o aquariano da alma? A gente precisa desenvolver a síntese, ter essa capacidade de olhar o essencial. É por isso que eu vou ficar. E eliminar as distrações. Senão a gente vai patinar, gente, por muito tempo. Como a nossa humanidade está patinando. Então, de novo, né? Se não prestarmos atenção na fascinação pelo novo e tecnológico e sua capacidade de criar novas coisas, ela pode nos levar a um perigoso futuro, onde um homem técnico
prevalecerá ao homem espiritual, que é aquele que conecta o coração com o coração de todas as coisas vivas na Terra. Aí eu coloquei esse avatar. Todo mundo assistiu o Avatar 2? É muito bonitinho, né? Hã? Ainda não viu. Não viu mais, mas aqui. É muito bonito. E aí ele mostra, isso é claro, essa conexão com todas as formas de vida, esse respeito aos reinos que a gente chama de inferiores. Né? Cabe ao reino humano a ponte entre o reino inferior e o reino superior. Isso é Aquário. Isso é para acontecer na era de Aquário. Então, cada vez mais a gente precisa ter cuidado com os reinos inferiores, entender melhor o que é o reino mineral, como que a energia dele traz para a gente, entender melhor o reino vegetal, como que essa energia chega para a gente, entender e ter mais respeito com os animaizinhos na forma como a gente trata, né? Nem falar para a gente não comer carne, né? Mas eu não como, mas, né? Só ter cuidado com eles, coitadinhos. Aqui, Júpiter. Por que eu coloquei Júpiter? Porque Júpiter é o regente de alma, né? A gente viu Urano é o rebelde, Júpiter é o planeta do amor. Então, Aquário em nível de alma, aí aqui isso vale mais ainda para quem tem um ascendente em Aquário. Porque na astrologia esotérica, quando o indivíduo tem um ascendente em Aquário, o planeta que vai exercer o domínio não é um planeta exotérico, é o esotérico. Então, para o indivíduo que tem ascendente em Aquário, Urano não vai ter tanta relevância. Quem vai ter relevância é Júpiter. E aí a gente vai ver que Júpiter é o planeta que distribui segundo raio do amor e sabedoria, que é o verdadeiro Dharma de Aquário. É ser essa água da vida, né? A água da vida eu sou, permitido aos homens que têm sede. É o amor, são as relações, é a correta relação humana. Né? Não por acaso, a gente quem estuda o caderno de meditação criativa, o princípio, né? Ou a lei do primeiro bimestre, que sempre engloba Aquário, janeiro e fevereiro, é a lei das corretas relações humanas. Então, nada é por acaso. O que Júpiter faz, né? Ele é um planeta de segundo raio, como eu falava. Lembra que todo conhecimento só vale a pena se incluir e expandir o coração e a consciência. Júpiter é o regente tradicional de Sagitário. Lembra que o signo do Sagitário é a flecha. E o oposto é o Gêmeos, que é o Mercurinho, que vai ganhando tudo, né? Sagitário é a flecha. Então, Júpiter traz essa conexão para a gente. Só vale a pena se incluir e expandir o coração e a consciência. Júpiter produz a fusão entre coração e mente, promovendo síntese e união. Nessa semana de lua cheia de Aquário, olha que oportunidade. Essa energia é primordial. É isso que a gente vai ter a possibilidade de acessar. A fusão entre coração e mente. A oportunidade de síntese, sai da polaridade, síntese, sobe a montanha e união, não mais divisão. Então, estamos no meio da crise? Estamos, mas a gente tem uma oportunidade aí. Né? Se a gente, enquanto humanidade, conseguir acessar isso minimamente, a gente vai estar com a ferida aberta, vai trazer ali um pouquinho de remédio para essa ferida. À medida em que unimos nossas mentes e corações, compreendemos que, pelo fato de sermos parte desse mundo, não há nenhum elemento que não faça parte de nós. Aqui, de novo, uma energia aquariana. Lembra que eu falava? Leão é o coração? Aquário é o sistema circulatório. Corta uma parte do seu braço, da sua pele, para ver se não vai sair sangue. Tudo faz parte. Né? Aquário lembra isso para a gente. Não tem nada separado. Aí a gente pode citar. Eu gosto muito do filósofo romano chamado Terêncio. Ele dizia, quando alguém levava algum caos para ele, ele sempre se compadecia, e as pessoas falavam, não tem nada a ver com você. Né? Por que você está preocupado com isso? Ele dizia, eu sou humano, e sendo humano, tudo que é humano também me pertence. Né? Isso, não tem nada que me é alheio, né? Essa palavra que ele falava bastante. Nada me é alheio. Então, Aquário vem lembrar nada. Então, está acontecendo uma guerra que ninguém fala. Está acontecendo, eu não posso fechar os olhos para isso. Não só para essa que está todo mundo falando. Tem muitos outros conflitos acontecendo. Tem gente do meu lado passando fome. Como que eu posso estar feliz fazendo meu carro novo se a pessoa do meu lado está passando fome? Aquário vem lembrar isso para a gente. Né? Não tem eu fora. Todo mundo é igual. Como é que eu posso não utilizar conscientemente os recursos do meu planeta? Não tem fora, não tem planeta B. Né? É isso. Desculpa, só uma coisa importante, tá?
né? Como servidores do mundo, nós devemos viver no mundo com amor e compaixão, seguindo o 11º mandamento. Olha que legal, né? 11º mandamento, Aquário é o 11º signo. De novo, não tem nada fora. O que é o 11º mandamento? Quem quiser lá consultar a Bíblia, mas eu já vou falar. Ó. Devemos amar uns aos outros como Deus nos ama. Esse é o 11º mandamento. Esse é o mandamento de Aquário, né? É a inclusividade. É essa energia que está disponível para a gente nesse final de semana, né? É muito especial. Pode passar, amor, obrigado. Aqui um exemplo aquariano de verdade, não aquele só que é mudar. Esse aqui trouxe coisas importantes para a gente, né? Então, o que é? No nível da alma, o Aquário é um visionário. Olha que legal. O que é o visionário? Né? Pleno de amor no nível do espírito, o aquariano se torna um visionário, que ele enxerga com clareza aquilo que ele tem que fazer no mundo. O discípulo é um aquariano, no fim das contas. Porque o que é a definição que o ensinamento esotérico traz de discípulo? É alguém que está no mundo, que ele viu que precisa mudar e ele faz a parte dele para mudar. Né? Então, se a gente quer ser discípulo, a gente pode se conectar com essa energia aquariana. Então, expandir a consciência dos outros no desenvolvimento do amor. O aquariano faz isso através de uma compreensão acurada do futuro. Lembra que ele está vendo ele quer pôr novo. Mas aí, quando ele se refina, ele tem de verdade uma visão. Ele sabe os ciclos. Né? Então, não é que ele... Percebe? Que não é que ele se rebelou, né? Não quero nada mais do meu passado. Pelo contrário, ao observar como os ciclos acontecem, ele sabe o que virá. Né? Isso é muito descrito na cultura indiana através do que eles chamam de a doutrina dos avatares. Ao observar que de tempos em tempos aquilo vai acontecendo, os ciclos vão se repetindo e novos seres vêm trazendo novas verdades, é que a gente consegue fazer determinadas previsões. Né? Mas por quê? Porque eu tenho uma compreensão acurada de tudo que aconteceu. Então, eu tenho uma visão mais ampla. É isso que Aquário traz no nível da alma. Né? Então, a partir dos ciclos, através dos tempos, esses ciclos revelam padrões. Quinto raio, lembra? Que mostram um fluxo entre a experiência do vale, né, e a experiência do alto da montanha, que é o que a gente observa em Câncer e Capricórnio, por exemplo, né, citando o signo que a gente estava anterior. É importante a gente citar o signo anterior, para a gente entender o movimento próximo, né, como a gente vai fazer em Peixes depois. Então, o que acontece? Esses ciclos trazem ao estudante uma perspectiva e uma esperança. Então, se eu sei que de tempos em tempos vem uma nova oportunidade, de tempos em tempos vem um grande avatar, trazer um novo mundo, né? Vem um novo Noé, um novo Manu. Desculpa, então eu entendo isso. Né? Então, isso traz um conforto para mim, traz uma esperança, eu saio do desespero. Só fazer esse pedacinho? Aí o que acontece? Uma compreensão aspiracional existe a cada explosão da percepção que alcançar no Capricórnio. E ao mesmo tempo vai criar resistência e mostrar a escuridão que foi revelada pela luz. Mas a resistência é limpa pela energia de Aquário. Ou seja, lembra que a gente viu que teve uma experiência de luz em Capricórnio? Aí eu falei, a luz revela o que precisa morrer. Aí Aquário traz essa energia, que não adianta só eu olhar, porque eu preciso melhorar, eu vou ficar me martirizando. Então o Aquário traz essa energia de esperança, traz essa energia do acolhimento. Olha, tá ruim, mas vai melhorar. Sempre foi assim, vai ser assim, no outro nível. Você já passou por isso antes, né? Então, tem essa esperança do novo. Pode falar, Minas. Pode passar. Essa experiência do novo vem pelo próprio nome Avatar, que é indiano. O nome? Que é essa palavra Avatar. Avatar? É karma, né? Isso, Avatar do sânscrito significa aquele que vem de cima. Então, e aí, por exemplo, Cristo está considerando um avatar. Né? Várias personalidades em vários ambientes são considerados avatares. Então, maiores ou menores. Então, o vir o novo, trazer novas coisas, são esses avatares para né? Exatamente. E ele sempre vem. Né? Só que o que acontece? Sempre vem a partir, isso que a gente nunca esquece, que a gente nunca lembra, quer dizer, vem a partir da demanda invocativa da humanidade. Pouca gente sabe,
Mas Buda nasceu, hoje é território do Nepal, mas antes era tudo parte da Índia, quando ele nasceu, no século 6 a.C., e havia naquela comunidade um grande número de filósofos, pensadores. Na Índia, é muito comum na Índia antiga, aquelas disputas de filósofos, né? O Osho fazia muito isso, né? Também, não que ele seja um avatar, mas, né? Ele fazia muito isso. Mas só para representar aqui, havia uma demanda invocativa entre muitos filósofos e pensadores indianos, indagando-se a respeito do sofrimento humano. Porque a Índia sempre foi um país de muita sabedoria, é uma das culturas mais antigas, tem a ver com a primeira, a gente chama de raça ariana. Muita gente acha que é por causa só do signo de Áries, né? Que a gente viu depois, mas na verdade é mais a ver com Ária, é uma determinada região da Índia, onde disse que foi a primeira, o surgimento dessa raça ariana, que tem a ver com a mente. Então, o povo indiano, embora seja muito místico, é muito mental. Quem for ler o Vedanta, ou mesmo o budismo, vai saber do que eu estou falando, né? Até confunde um pouco a gente, se a gente não tiver, né, uma coragem mesmo de luz da alma. Mas então, esses grandes filósofos ficavam se questionando acerca do sofrimento humano. E aí foi essa demanda invocativa, esse pensamento unificado, uma aspiração verdadeira para entender o sofrimento humano, que teve uma resposta da hierarquia através desse grande ser, que na época era o Bodhisattva, que foi o Siddhartha Gautama. Então, ele veio um grande avatar de luz. Mas por que ele surgiu? Porque a gente aqui de baixo estava pedindo por essa luz. Então, a gente precisa entender que o nosso papel é também falar, ô pessoal, dá uma ajuda aí para a gente. Mas não só pelo coração, né? É a gente entender o que está acontecendo no mundo, né? O que é o mais urgente? É a educação, uma nova política, uma nova orientação do dinheiro? Então, quando eu penso nesses problemas, quando eu reflito sobre eles, quando eu indago uma resposta, eu estou criando um movimento invocativo que, invariavelmente, porque isso é a lei, não sou eu que estou falando, né? É a própria lei do karma, que é ação e reação, vai provocar uma resposta dos grandes seres. Então, vai vir um novo avatar que vai, pode ser grande ou menor, dependendo da proporção do que for possível naquele momento, mas vai trazer a resposta para essa indagação. Então, quando a gente entende isso, que é o que o aquariano faz, todos nós podemos ser aquarianos, né? Isso dá uma segurança para a gente, vai acontecer, a gente não vai ficar desamparado. Mas, ao mesmo tempo, traz aquilo que a Thalita falava, eu me autorresponsabilizo, né? Eu sei que depende de mim também que isso aconteça. Percebe? Que é uma coisa aí a outra. Então, ufa, vai acontecer, mas para que aconteça eu tenho que fazer também. Posso fazer uma lembrança? Claro. Me corrijam quem é da doutrina espírita, que pode estar falando alguma bobagem, mas eu lembro de amigos de muito tempo de estudo, a minha origem kardecista, eu fiz quanto tempo faz que o Brasil ganhou a Copa do Chico do Inverno, vocês lembram? Então, nós falamos com o que ele falava de Emmanuel? Eu saio e Emmanuel chega. E que Emmanuel vai ser um grande educador. Onde vai reencarnar? No estado de São Paulo. Essa é a fala do Chico. Em relação a ser um grande, pequeno, né, eu entendo que Emmanuel já está aqui encarnado há 20 anos, com o propósito de ser um grande educador, eu acho que vai trazer para nós. E agora, para frente, né, Paulinho, então, a gente começa realmente a poder mostrar, né, um jovem de 20, 24 anos, né, isso era algo que o Chico sempre falava. E as pessoas que rodeavam o Chico falavam muito sobre isso. Então, não sei, mas a gente tem que entender que talvez ele venha com essa missão também de trazer um pouco de luz para a educação. Que é fundamental, sem isso, nada mais. É uma urgência, né? Tem muitas pessoas que frequentavam a casa do Chico falam muito sobre isso. Com certeza, é uma maior urgência, né? E aí, o que é importante do nosso lado de cá, né? É entender o que é educação. Qual é o propósito da educação? E, de fato, porque às vezes a gente também tem uma ideia deturpada do que é educação, né? Eu até escrevi outro dia num textinho sobre isso, sobre que a gente tem muita maneira de entender a educação como instrução, mudar algo para o outro, supondo, essa palavra
do próprio grego, né? Alum significa ausente de luz. Então, você subentende que o outro não sabe nada. E eu estou colocando algo nele, agora sim ele vai saber. Que é muito diferente do educare, do educare, do italiano, do latim, que significa extrair aquilo que eu tenho de bom. Eu sou um agente facilitador para que aquilo que eu enxergo um potencial no outro seja real. Né? Então, também é importante a gente entender a educação, porque é esse movimento que vai trazer novos seres e novas formas de educação. E essa postura educacional. Não, a vida é eliminação. É pegar o do outro, em todos os relacionamentos. Essencial. Bem lembrado. Bem lembrado. Vamos só um pouquinho, que eu acho que a gente passou aquele dos éteres. Vou falar rapidinho. Então, o que acontece? O visionário não tem só um senso mais vasto do tempo, mas também do espaço, né? E aí ele vê essa rede etérica que existe no mundo. Então, de novo, né? A internet é uma manifestação aquariana. Quando a gente entende o corpo etérico planetário como essa grande rede de luz que os indianos chamam há 5.000 anos de Sutratma, né? Ou aquele fio que passa por todos nós como pérolas de um grande colar, é isso, né? Essa grande rede que vive em todo lugar. Podemos passar, né, tá? Senão a gente vai demorar muito. Um outro tema aquariano, então, a interdependência, que é aquilo que a gente falava, em inglês, slide, mas é aquilo que a gente falava. A gente saiu de uma consciência de bando em Câncer, né, que tem a ver com cardume, com aquelas formas que os animais ocupam. Aí a gente vai para Leão, que é a autoconsciência, e aí a gente caminha para Aquário, que é a consciência de grupo, não de bando, de grupo, né, onde a gente se percebe cada um como um único ser, e ao mesmo tempo cada um responsável, corresponsável pelo ambiente. Então, como que a gente se porta? Né? Adianta também a gente ficar xingando o Bolsonaro, xingando o Lula? Adianta. Né? Eu sou corresponsável dentro dessa estrutura. Adianta eu ficar xingando meu chefe? Adianta, não adianta. Não adianta eu responsabilizar meu pai e minha mãe, né, na constelação? Não adianta. A gente, né? A gente, não deixa, né? Bota te tirar a ordem. A gente precisa se reconhecer como corresponsável em todos os ambientes. Não tem mais tempo, por isso que não adianta ficar esperando, o espírito falou tal coisa. Não, gente, não, né? Não, mas a entidade falou para fazer desse jeito. Não é mais tempo disso, gente, né? Cada um de nós tem que ser responsável pelos nossos ambientes, pelos lugares onde a gente vive, tá? Aí eu coloquei uma imagem, não é tão boa, mas é do sistema circulatório, porque tem a ver com aquário, né? O que é isso, né? Aquário é esse circular do sangue da vida. Eu fui construindo, porque o éter, né? Aí a interdependência que gera essa circulação, tá? Então, coloquei essa... A gente está chegando no finalzinho. Aí eu queria que a gente fizesse uma reflexão, o pessoal de casa também está comigo, né? Por alguns instantes, reflita em que medida cada um de nós está conectado aos grupos que podem melhorar e articular a circulação de luz no mundo. Eu pertenço a algum grupo, o processo não é individual, né? É grupal. Eu pertenço a algum grupo que pode melhorar e articular a circulação de luz no mundo? Em qualquer nível que seja. Tá? De modo que os corações humanos possam ser elevados e as mentes humanas possam ser expandidas? Essa é uma pergunta importante quando a gente está falando em aquário. Bom? Como essa rede está conectada ao coração, os aquarianos visionários cultivam a circulação dos dois rios. Olha de novo os símbolos de aquário. São esses dois rios que simbolizam o rio da vida e o rio do amor, livremente por toda a Terra. Como o mais humano de todos os signos do zodíaco, os aquarianos visionários, de forma lógica e prática, usando os raios 5 e 7, como eu falava antes, se identificam e então elevam o ser humano em todos os níveis, expandindo sua consciência com atenção e com cuidado. A gente fala muito, né, tá, de identificar e se desidentificar. Então, a verdadeira expressão da compaixão é quando identifica com o outro.
mas lógico que depois eu me desidentifico, porque tem o processo dele, assim como eu tenho o meu. Mas ter essa capacidade de se identificar com a dor do mundo, a gente vai ver isso melhor em peixes, né? Que peixe de servidor é o salvador do mundo, então a gente vai ver isso melhor mais no próximo mês. Mas é importante a gente pensar nessa capacidade que traz de Aquário para compaixão, para empatia. Então, mais uma qualidade para a gente se conectar nesse final de semana. A empatia e a compaixão. Aí, olha, eu vou ler esse pedacinho, porque eu tirei do livro da Bailey, né? Então, aí não dá para, né? Essas palavras de pessoas que sabem mais que a gente tem que reproduzir igual, né? Sejamos verdadeiramente humanos antes de tentarmos ser super-humanos. O que acontece também, de novo, no meio espiritualista? A pessoa negligencia o próprio corpo, a própria vida, a própria família, porque ela quer ser o Chico Xavier, quer ser a Madre Teresa. Percebe que não é esse o caminho? Então, a Bailey falava, seja humano de verdade, vivencie essas coisas, cuida do seu ambiente, cuida primeiro do básico, depois você vai em círculos concêntricos, expandindo a sua consciência. Hoje, a gente é a maioria de criaturas emocionais, aquosas e fluidas, que ainda não fomos iluminados. Estamos aí, né, nesse processo, lutando contra a separatividade. Não somos capazes de ser conscientes do mundo, de estarmos em contato com cada fase do pensamento. Esse é o nosso futuro. Então, aí uma pergunta aqui. Você é capaz de entrar de forma inteligente, empática e compreensiva na consciência dos membros imediatos da sua família? E saber por que eles pensam do jeito que eles pensam? É uma pergunta para nós aqui, né? Já que a gente está falando de Aquário, né? Cara, faça essa pergunta. Consigo realmente, de forma empática, me colocar no lugar do outro e entender por que ele pensa daquele jeito? Ou a gente quer sempre que o outro pense igual a gente, age igual a gente? É evidente que a gente está certo, né? Então, cultivemos um espírito aquariano de não separatividade, de inclusividade, de amor, compreensão, inteligência, livre de autoridade, mas extraindo de cada ser humano que encontrarmos o que há de melhor nele. Então, como o Minas lembrou a gente, né? E a gente, eu sei que a rotina suga muito a gente, né? Mas que seja uma meta para a gente. Sempre que a gente se relacionar com alguém, a gente pensar, de que maneira eu posso extrair algo que eu reconheço naquela pessoa que ela ainda não está vendo, talvez, né? Como eu posso extrair com quem eu me relaciono algo de bom, algo de novo, algo que realmente possa trazer autorrealização, desenvolvimento de consciência. Então, isso é oportuno também minha parte, né? E se você não extrair o melhor dos outros, culpe a você mesmo e não a eles. Essa é a verdade. Então, esse é um pouco do que a Bailey fala nesse livro dos trabalhos de Hércules, especialmente no signo de Aquário. Aqui a Lua, está terminando, né, tá? Eu acho. Médio. Vamos ser rápido. A Lua é o regente espiritual. Então, a gente viu o regente material, Urano, o regente de alma, Júpiter, e o regente hierárquico, ou de mônada, ou de espírito, é a Lua. E aí, o que acontece também, né? A Lua tem a ver com ciclos, como a gente viu, tem a ver com a maré, também com fluxo. Acho que a gente pode passar, tá? Aí, Urano também, a Lua vela Urano, né, na astrologia, então, quer dizer, ela está ali como Lua, mas Urano aparece de novo, olha que bonito, né? Ele aparece lá embaixo no nível de personalidade, mas ele aparece de novo aqui, no nível de mônada. E o que ele faz? Aí ele quebra as barreiras de maneira mais positiva, sem aquele nervosinho, né? É a primeira coisa que tem que acontecer na era de Aquário. Estamos apenas começando a quebrar essas barreiras. Lembra de novo? Os estábulos do Hércules? Liberou tudo ali, a água limpou tudo, né? Quando ele derrubou também algumas paredes, esqueci de citar isso, que é importante. Porque quando é muito compartimentado, né, cria barreira. E aí Aquário vem trazer um fluxo de novo. Estão surgindo em nosso mundo grupos de homens e mulheres em todos os lugares
que estão lutando consigo mesmos para serem inclusivos em seu pensamento. Porque na era de Aquário, as nações como nós as conhecemos terão que modificar alguns padrões. Lembra que a gente falava de relações internacionais? Então, essa coisa de ficar brigando, esse patriotismo excessivo é frequentemente o cultivo do ódio. Então, é bom eu ser patriota, mas eu não posso ser tão patriota a ponto de achar que eu sou superior. Os judeus se colocam como povo escolhido de Deus desde sempre. E sempre foram perseguidos. Por quê? De novo, a professora Lucilene Galvão fala muito disso, né? Quando a gente acha que a gente está sendo muito vítima de inveja, dá uma olhada. Se o meu comportamento não está me colocando de forma separada, de forma superior, aí no nosso cerne, enquanto ser humano, a gente é aquariano. Lembra que falava que aquário é o signo mais humano? No nosso cerne, a gente quer estar junto, né? A gente é gregário. Então, toda vez que eu tenho uma manifestação em que eu vejo alguém se separando de mim, especialmente me colocando inferior ao meu, isso provoca instintivamente uma reação de mim. Então, eu conheço várias pessoas que gostam de falar, tem tanta inveja em cima de mim, cara, muda seu jeito, então. Você não conhece? Eu conheço vários, de verdade. Então, muda seu jeito, cara. Se você está traindo inveja, você precisa ficar artista. Seja mais inclusivo. Leva mais o que você tem de bom para outras pessoas. Isso a Aquário faz para a gente também, né? Então, acho que esse já foi, tá? Isso. O que vem, então, pela frente, né? O que a gente deve fomentar? A gente deve continuar fomentando as Nações Unidas, os movimentos pela paz internacional, grupos nos campos religioso, político, econômico, que estão trabalhando. Então, é nosso dever olhar para tudo isso, gente. De novo, né? Citando o Terêncio. Eu sou humano, tudo que é humano não me é alheio. Então, eu preciso sim saber o que está acontecendo na política mundial. Eu preciso sim saber como é que está o movimento de educação no mundo. Mesmo que eu não seja educador, eu preciso saber como é que está a economia no mundo, eu preciso saber do movimento artístico, eu preciso saber do movimento científico e tecnológico, eu preciso saber do movimento religioso, eu preciso saber como estão as culturas nas organizações. Eu preciso saber. Por quê? Porque eu preciso reconhecer o que tem de novo, o que tem de legal. Aí eu vou fortalecer essas ideias. Aí eu vou deixar de nutrir aquelas ideias que não cabem mais. Então, o meu dever como um ser aquariano, é meu dever como um aspirante a discípulo, nutrir aquele que precisa ser nutrido e não nutrir aquele que precisa morrer. É nossa responsabilidade, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo. Aí, os nossos amados, né, essa imagem também obviamente não está boa, mas né, a gente já está terminando, tá? Que são esses grandes seres, né, os conhecedores do plano. Aí eu queria também pedir para a gente respirar um pouquinho, bem fundo, bem devagar. Pessoal de casa, procura respirar bem fundo, bem devagar. E a gente, por alguns instantes, nos reconhecer como almas. Né? Fechar os nossos olhos. E a gente procurar entender, dedicar um minutinho como grupo para entender melhor esse plano. De que modo que a gente possa nos dedicar de forma mais aprofundada ao desenvolvimento espiritual de cada um de nós e também do nosso planeta. Eventualmente, durante a era de Aquário, a vontade de ser e saber vai acontecer, trazendo o céu para a Terra. Então, Urano e os grandes seres, o que a gente chama de grande fraternidade branca, ou hierarquia espiritual, eles estão aí, né? Tirando os véus, penetrando nos éteres, para que essa vida oculta possa se apresentar. Então, que a gente invoque aqui como grupo o amor, a sabedoria, a luz desses grandes seres que estejam a nos inspirar, a nos iluminar, a revelar, em alguma medida que seja possível para nós, a parte que nos cabe executar dentro desse grande plano planetário. Podemos voltar bem devagarzinho.
quando isso acontecer, né? Essa evolução que Urano está pretendendo impor para a gente, mas não aquele Urano rebelde, né? O Urano que traz novas possibilidades, a gente vai aprender a dominar as nossas mentes, mantendo os nossos pensamentos positivos, trazendo equilíbrio para as nossas emoções, superando os nossos desejos egoístas e separatistas, trazendo saúde e cuidado para o nosso corpo e para o nosso mundo físico. Aí, então, a gente vai se reconhecer de fato como aquilo que a gente é de verdade, como almas encarnadas, como espíritos aqui, vivenciando uma experiência material. E aí, essa é a nossa meta, né? Como parte desse novo grupo de servidores do mundo, iluminar que encarnados que estamos contribuem em alguma medida que seja para a iluminação do nosso planeta. Que é o que a gente entende, né? A Alice Bailey trouxe para a gente esse conceito de um novo grupo mundial, que ela chama de novo grupo de servidores do mundo, que a gente possa refletir, né? De que maneira a gente pode contribuir efetivamente para tornar o mundo um lugar mais belo, mais brilhante, mais amoroso. Lembra que a gente está trabalhando com energia aquariana, lembra que a gente está trabalhando com o sétimo raio, que é prático, né? Quem faz a nossa meditação de quinta-feira, a gente tem um momento em que a gente para e fala: agora, de que maneira prática, quais são as ações que você pode, durante essa semana, trabalhar para expressar corretas relações? Lembra? Isso é aquário, isso é praticidade. Eu tenho que saber de que, ou, né, vou errar, lógico, né, mas eu tenho que, de maneira prática, tentar tornar o planeta um lugar mais belo, mais brilhante e mais amoroso. E à medida que a gente vai penetrando nessa era aquariana, há uma progressão para essa quebra de barreiras emocionais, motivada por uma compreensão mais ponderada e cheia de amor, de como verdadeiramente amar e cuidar de tudo e de todos. Então, com o tempo, os aquarianos e todos nós, seres humanos, né, aprendemos que o verdadeiro caminho para a felicidade é o amor e o serviço aos outros. Como servidor do mundo, os aquarianos servem de forma prática, com bom senso, servindo ao bem comum, com humildade e com graça, né? Como um signo fixo, os aquarianos também são capazes de preservar a vida, enquanto continuam a ser pioneiros. Então, lembra aquela tendência rebelde? O aquariano iluminado, não. Ele é a cruz fixa. Então, ele reconhece o que passou e traz uma contribuição. Cabe a ele trazer de novo, né? Fazer essa ponte para um mundo livre de ódio e separação, cheio de amor, hoje e no futuro. Acho que terminou, né? Muito bem. Tá fácil, né? Pessoal de casa, tudo bem? Bem interessante. Interessante é uma boa palavra, né? Muito bem. Alguma dúvida, algum comentário, alguma partilha, algum pensamento? Uma partilha. Você assistiu, né? Você só tem 40 anos. Não. Ah, você não ouviu a música? Não, eu vi a música. Mas o filme é onde a música está inserida, não? Não. Então não é só a Avatar que tem que ser assistido. É, isso aí, boa. Bem lembrado. Olha, então, vocês deixam de Eu achei Avatar. Eu quero melhorar essa foto para fazer uma outra. Tem que ser melhor, né? Eu não sei falando que não. Quer dizer, como esse pessoal da tecnologia melhor uma forma, mas a gente tem um site de pegar. O Avatar é feio, o Avatar é melhor que ele. Porque o olho dele, imagina assim, pelo menos. Super. Então, a tecnologia é uma expressão do quinto raio, que é o que a gente viu, é uma expressão aquariana, no fim das contas, né? De novo, tem a armadilha, né? De distração, né? de desse anonimato que a internet traz, mas é, sem dúvida, um caminho que tem que ser trilhado, não tem como. Né? Sim.
Sucesso. A gente não pode cair na armadilha de, então se tem coisa que não é boa, eu refuto, eu nego, eu não vou usar. Não. Eu tenho que usar com sabedoria. Que não é fácil, obviamente, tem muitas armadilhas, obviamente. Mas é o nosso processo de aprender a lidar com essa qualidade de energia. Pessoal de casa, alguma partilha? Nada hoje? Pode parar a gravação, então, para mim. Se quiser. Tem aí também.